Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 117. Questões sobre as evocações, capítulo 25. A questão é a questão de número, Livro dos Médiuns, né? É a pergunta de número 10. Kardec pergunta assim, ó. Haverá para o evocador meios de constranger, quer dizer, de obrigar, né? Constranger é o mesmo que obrigar. Então seria assim: haverá para o evocador meios de obrigar um espírito a vir a seu mau grado. Mau grado seria contra a sua vontade, né? Então vamos juntar desse jeito assim, ó. Haverá para o evocador meios de obrigar um espírito a vir a sua má vontade, contra a sua má vontade, né? Contra a sua vontade. Um espírito a vir contra a sua vontade, né? Então eu simplifiquei assim. Aí os bons espíritos respondem da seguinte forma: nenhum, desde que o espírito lhe seja igual ou superior em moralidade. Agora, olha só para você ver o interessante aqui, ó. Desde que o espírito lhe seja igual ou superior em moralidade. Digo, em moralidade e não em inteligência. Isso é muito interessante, isso aqui. Porque nós temos que procurar entender que existe aqueles espíritos que são best-seller em inteligência. Você já parou para analisar isso? Tem espíritos, não vou dizer tem espíritos, não. Tem espíritos e tem almas, porque nós sabemos que almas são encarnadas. Então eu vou dizer assim, ó. Existem espíritos na erraticidade e existem seres aqui no corpo físico encarnados que são best-seller em inteligência. A inteligência deles bate lá no topo. O que seria topo para nós? Só para simplificar, porque isso é um estudo. Bate lá no número 100. Nossa, mas aquela pessoa ali é super inteligente. Mas a moral, ó, 5, 10. Você sabia disso, né? Então, olha só para você ver. Porque às vezes as pessoas confundem. Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, analisando. Não estou dizendo que ele foi desse jeito, não. Por exemplo, Albert Einstein. Muito inteligente, super inteligente. Mas você conhece a moral de Albert Einstein? Eu não conheço. Só aqueles ali mesmo que conviveram com ele é que poderia dizer. Mas ninguém. Porque a inteligência, ela irradia
A inteligência, ela transcende. A inteligência, ela é como os raios do sol. Quando o sol lá desponta, que na verdade é a rotação da Terra, mas vamos dizer assim, fica mais fácil. Então, quando lá o sol desponta de manhã, querendo ou não, a sombra, ela tem que dar lugar aos raios de sol. Então, todos que se dirigem os olhos na direção do nascimento do sol, vê a sua grandiosidade. Então, a inteligência é como o sol. Voltando. Todos nós sabemos que Albert Einstein era super inteligente. Mas nós não podemos dizer isso, que ele moralmente era um exemplo a ser seguido. Porque você sabe, não sei se você sabe, que nem sempre, todos os inteligentes moralmente são excelentes. Então, por exemplo, moral 100, inteligência 100. Nem sempre é assim. No nível, vamos corrigir isso agora, no nível em que nós nos encontramos. Mas acontece também o inverso. Existe o inverso também. Tem pessoas que são dotados de uma moralidade tão exemplar, mas tão exemplar, que você para e pensa, meu Deus do céu, mas que moral! Que moral! Mas quando você investiga a inteligência, o indivíduo é totalmente oco de inteligência. Agora, por que essa adversidade? Por que essa desigualdade? Devido ao nível evolutivo o qual nós nos encontramos. Até porque é necessário um mais, outro menos. No nível que nós nos encontramos, é necessária essa desigualdade. Agora, quando se trata de Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, esses seres que a gente deixa para lá, né? Porque só de falar deles já dá um calafrio na coluna. Aqui de cima até no cóccix. Falando desses seres, é 50% moral, 50% intelecto, 50% inteligência. São nobres por igual. Então só, principalmente eu, né, as condições que eu estou aqui, coitadinho de mim. Inteligência passou longe. Moral, então, um zero à esquerda eu. Estou tentando cavar alguma coisa aqui. Então, os bons espíritos respondem assim: nenhum, desde que o espírito lhe seja igual ou superior em moralidade, digo, em moralidade e não em inteligência.
É o que nós estamos dizendo aqui. Porque, então, nenhuma autoridade tem o evocador sobre ele. Se lhe é inferior, o evocador pode consegui-lo, desde que seja para bem do espírito. Porque, nesse caso, outros espíritos o secundarão. Então, olha só para você ver que interessante. Porque então, nenhuma autoridade tem o evocador sobre ele. Se lhe é inferior, o evocador pode consegui-lo, desde que seja para bem do espírito. Porque, nesse caso, outros espíritos o secundarão. Então, é interessante a forma como os bons espíritos respondem, porque dessa forma deixa que todos nós, de certa forma, venhamos ou possamos raciocinar. Então, na questão de número 11, haverá inconveniente em se evocarem espíritos inferiores, e será de temer que, chamando-os, o evocador lhes fique sob o domínio? E aí, como que fica, hein? Kardec está fazendo essa pergunta. Será inconveniente em se evocar espíritos inferiores, e será de temer que, chamando-os, o evocador lhes fique sob domínio? Então, o evocador, ali na casa espírita, ele evoca um espírito inferior. Mas a partir do momento que ele evoca, todos ali devem temer aquele espírito que ali comparece sobre a evocação daquele evocador, podendo aquele evocador ficar sobre o evocador lhes fique sobre o domínio daquele espírito? Olha a resposta. Eles não dominam, senão os que deixam dominar. Olha que resposta, gente do céu. Então, o que os bons espíritos estão dizendo aqui? Que esses espíritos, eles não dominam, senão os que se deixam dominar. O que equivale a dizer que a moral, o amor, é fundamental. É óbvio que, primeiro, nós temos que nos preocupar com a moral, com o amor e depois, em terceiro, com o conhecimento. Ah, mas não seria primeiro conhecimento? Nestas condições aqui, não. Primeiro, Primeiro é o amor, que eu disse. Até me perdi aqui. É a moral, aliás. É porque a questão aqui, ela
ela encontra-se com duplo, não, triplo sentido. Então, é nessa condição aqui, por isso que eu me perdi nesse sentido. Porque a gente precisa tomar bastante cuidado com essas nuances aqui. Então, nesta condição aqui, é preciso bastante moral. Depois, amor. Depois, conhecimento. E não o conhecimento primeiro, porque nem sempre todo aquele que possui conhecimento é detentor de moral e de amor. Olha para você ver como que o negócio é complexo. Agora eu posso usar esse termo. Porque antes era o tríplice aspecto. Sentido duplo, não, sentido triplo. Sentido triplo. Agora não, agora já é o complexo. Não é nem o relativo, que o relativo já ficou para trás. Isso é uma bagunça que não dá para entender, mas que bagunça. Nós estamos só tentando explicar que é de extrema importância que o evocador ele tenha moral. Depois, amor. Depois, conhecimento. Porque nem sempre aqueles que têm conhecimento têm moral, têm amor. E nestas condições, exige-se primeiro moral. Não sei se agora eu consegui explicar melhor. Ah, mas e se a pessoa não tem moral? E se a pessoa não tem conhecimento e a pessoa só tem amor? Não se arrisca, não. Não se arrisca, não. Porque é preciso ter moral. A chave do êxito nestas condições para lidar com certos espíritos exige-se primeiro moral. Segundo, amor. Terceiro, conhecimento. Você entendeu? Agora, é preciso moral, um pouquinho de amor e um pouquinho de conhecimento. Não vá a pessoa pensando apenas, detém apenas moral, mas não tem um pingo de amor. Então não mexa. Não tem um pingo de conhecimento. Não mexa. Porque se você mexer, você vai estar tocando numa caixa de moribundo. Então é preciso dizer isso. Por quê? Porque temos visto muitas pessoas se aventurando por aí, brincando de pique de rela, pique de esconde dentro das casas espíritas. Que é isso, Luiz? Brincando de espiritismo. Como se brinca de casinha entre Maria e João. As pessoas pensam que espiritismo é brincadeira, mas não raciocina. Que é de extrema importância moral. Por isso, o médium, o doutrinador, o evocador, não importa esse na casa espírita, a prioridade moral. Não exige-se perfeição, mas todo representante do Cristo que abraça a causa à luz da doutrina dos Espíritos tem por dever
hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, em todos os sentidos. Porque não vai eu querer sexta, sábado, promiscuidade, churrascada, e depois, na segunda-feira, receber Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, esses espíritos, porque eles não vão se manifestar através de mim, não. Vão se manifesta sim, charlatões e mistificadores. E também que exemplo eu estarei dando? Na casa espírita, lá dentro da casa espírita, eu sou uma ovelhinha, uma ovelha. Mas da porta para fora, eu sou um lobo. Não condiz com os desígnios das leis de Deus trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que se exige a reforma íntima, incessantemente. Você fuma, trata de eliminar esse vício. Você bebe, faz uso de bebida alcoólica, trata de trabalhar esse vício. Trabalhar. Não é jogar o cigarro fora, jogar o copo fora, não é assim não. Trata de ir trabalhando esses desejos. Porque não condiz. Já imaginou? Nós temos um trabalho onde o Dr. Roberto ele atende as pessoas aos sábados. Agora imagine só que beleza. A pessoa vai até lá, portadora de certos vícios. Então as pessoas, por não terem conhecimento, jamais que elas vão pensar que ali tem um espírito, elas vão ver o médium ali, não vai? Poucas que têm conhecimento que vão perceber que realmente ali tem um espírito. E o professor passa lá várias orientações àquela pessoa. Tudo bem. A pessoa vai embora, mas só que à noite as pessoas me encontram em antros de perdição, em bares bebendo, fumando, usando drogas. Nada contra quem faz uso. Mas se a pessoa faz uso, busque se reformar. Não assuma a responsabilidade. Porque se você assume aquela responsabilidade, você não é só responsável por aquela responsabilidade. Você não é responsável só por aquela responsabilidade. Você é responsável por tudo que você causa na mente das pessoas que te buscam. Né? Então olha só para você ver. Eles não dominam senão os que se deixam dominar. Né? Aquele que é assistido por bons espíritos, nada tem que temer. Ah, tá vendo só? Aqueles que são, aqueles médios, aquelas pessoas que são assistidas por bons espíritos, nada tem que temer. Os bons espíritos estão sempre nos dizendo isso. Vós está nos dizendo isso direto. Fernando, e essa turma aí, né, que não paga aluguel. Não é verdade? Então nós não temos nada que temer. Impõe-se aos espíritos inferiores e não esses a ele. Isolados, os médios, sobretudo, os que começam, devem abster-se de tais evocações. Então, olha só para você ver. No princípio, os médios, os evocadores, eles devem abster-se de certas evocações. Aquelas pessoas que ainda não conseguiram a autoevangelização, a autodisciplina, né? Não conseguiu se livrar e se libertar daqueles vícios, ela deve abster-se
desses trabalhos, elas devem abster-se de evocar esses espíritos, elas devem abster-se de receber esses espíritos nas casas espíritas. Por quê? Porque semelhante atrai semelhante. Então pode ter certeza que nós nunca que devemos temer, desde que façamos a nossa parte de acordo com os desígnios do Pai. Porque se nós não fizermos a nossa parte e só crer, eu estou amparado, eu estou protegido, mas não faz a parte, aí a situação complica. Então nós não temos que temer, desde que façamos a nossa parte. Agora, se nós não fizermos a nossa parte, não toque na caixa de marimbondo, não. Porque depois a pessoa pode responder até com a própria vida. Vamos para o próximo vídeo.